Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, meu nome é Thiago Guilherme, eu sou advogado e eu estou aqui mais uma vez para falar sobre a ilegalidade dos ataques dos Estados Unidos ao Irã sob a ótica do direito internacional a convite do jornal Nova Democracia. Pois é, o bombardeio das instalações nucleares por parte dos Estados Unidos no dia 22 de junho constitui uma grave violação do direito internacional. Porque essa ação não apenas subverteu os princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas, como também afronta totalmente as normas de Jus Cogens, do direito internacional do desarmamento e o direito internacional humanitário. Então, a seguir, eu vou analisar as principais infrações cometidas pelos Estados Unidos com esses atos. O primeiro é a violação da proibição do uso da força, o artigo 2º, parágrafo 4º da Carta da ONU, que vai dizer, basicamente, que todos os membros deverão abster-se nas suas relações internacionais da ameaça ou do uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado. Pois é, isso foi ferido pelos Estados Unidos no ataque ao Irã. Porque essa regra da proibição do uso da força é uma norma de Jus Cogens, que significa basicamente que ela é inderrogável. Nenhum Estado pode, por vontade própria, afastá-la. O ataque não foi autorizado pelo Conselho de Segurança, tampouco se amparou em legítima defesa individual ou coletiva, que são características que permitiriam esse ataque, como o artigo 51 da Carta da ONU, e não havia qualquer ataque prévio ou ameaça armada iminente por parte do Irã contra os Estados Unidos. Até por isso a gente tem, inclusive, a ausência de legítima defesa, que é justamente essa trazida no artigo 51 da Carta da ONU, que permite o uso da força apenas no caso de ocorrer um ataque armado, o que definitivamente não aconteceu. Nada na presente carta prejudicará o direito inerente da legítima defesa individual ou coletiva no caso de um ataque armado contra um membro das Nações Unidas. É assim que está escrito. Pois é, a gente sabe muito bem que isso não se enquadra na situação que os Estados Unidos trouxe. No caso em tela, o Irã não realizou nenhum ataque armado prévio, tampouco ameaçou diretamente os Estados Unidos de forma imediata, concreta e reversível. A doutrina dessa legítima defesa preventiva ou ataque preventivo, que é muitas vezes invocada por Washington e Israel, inclusive, não é aceita pelo direito internacional vigente. Ela é condenada pela maioria dos juristas e pelos relatores especiais da ONU. É sempre bom falar isso. O terceiro ponto é a violação ao princípio da soberania e da não intervenção. A agressão também infringiu o princípio da soberania dos Estados, base do direito internacional moderno, que é consagrado no artigo 2º, parágrafo 1 da Carta da ONU e em inúmeras resoluções da Assembleia Geral, como a Resolução 2131 de 1965, que vai afirmar que nenhum Estado tem o direito de intervir direta ou indiretamente nos assuntos internos ou externos de qualquer outro Estado soberano. Nesse sentido, o Irã é membro pleno da ONU, parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear e tem o direito soberano de desenvolver energia nuclear para fins pacíficos. O ataque estadunidense representa, assim, uma violação direta à sua soberania e autodeterminação. A violação do Direito Internacional do Desarmamento, TNP, e a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA. Pois é, as instalações atacadas são civis e estavam sob inspeção da IEA, no âmbito do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, da qual o Irã é signatário. E o artigo 4º do TNP garante aos Estados-parte o direito inalienável a desenvolver pesquisa, produção e uso de energia nuclear para fins pacíficos. Não havia qualquer prova de que o Irã tinha outros intuitos com relação a isso. E os Estados Unidos, ao bombardear instalações sob inspeção internacional, sem qualquer processo legal ou resolução da ONU, fragilizam definitivamente o regime de não proliferação, violam o artigo 4º do TNP, que obriga os Estados nucleares a boa-fé nas negociações de desarmamento, e enviam também um sinal claro ao descrédito ao multilateralismo e à IEA. Pois é, a gravidade, escala e caráter da operação, com o uso de bombas de 30 mil libras contra infraestruturas civis estratégicas, preenchem justamente o requisito estabelecido para a caracterização desse crime que foi cometido. Além disso, a gente também tem um risco de violação do direito internacional humanitário, porque apesar de ainda não haver a confirmação das vítimas civis, o ataque atingiu complexos nucleares próximos às zonas urbanas. O direito internacional humanitário, especialmente os princípios de distinção e da proporcionalidade, exigem justamente que alvos militares sejam claramente separados de alvos civis. É assim estabelecido no artigo 48 do Protocolo Adicional 1 das Convenções de Genebra. Ataques que possam causar danos colaterais excessivos em relação à vantagem militar obtida são proibidos. O artigo 51 do mesmo protocolo diz isso. Dada a natureza dos alvos, instalações de enriquecimento, os riscos ambientais e a saúde pública de longo prazo podem configurar também uma violação grave ao direito internacional, inclusive à luz da jurisprudência do próprio Tribunal Penal Internacional no caso de armas nucleares. É que
Outro ponto mais do que relevante é que o bombardeamento deliberado das instalações nucleares civis, como as usinas de Fordo, Natanz e Isfahan, representa um risco extremo e inaceitável de contaminação radioativa em larga escala, que é capaz de afetar não apenas o território iraniano, mas vários países da Ásia Ocidental, por meio de partículas dispersas pela atmosfera e pelos lençóis freáticos comprometidos. Esse tipo de ataque transcende a esfera do conflito armado tradicional, pois põe em risco a vida, a saúde e o ambiente de populações inteiras não envolvidas diretamente nas hostilidades. A possibilidade de colapso de barreiras de contenção radioativa, especialmente em usinas com grandes estoques de urânio enriquecido, pode sim gerar um desastre comparável ou superior ao de Chernobyl em 86 ou mesmo de Fukushima em 2011, com efeitos intergeracionais. Do ponto de vista jurídico, isso configura uma violação gravíssima ao direito internacional ambiental e humanitário, especialmente quando a gente fala do princípio 21 da Declaração de Estocolmo, que estabelece que os estados devem sim assegurar que atividades sob sua jurisdição não causem danos ao meio ambiente e a outros estados. Também ao princípio de precaução, consagrado na Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 92, artigo 55 do Protocolo Adicional 1º às Convenções de Genebra de 77, que vão determinar que a guerra deve ser travada com devido respeito ao meio ambiente natural e, claro, também aos objetivos do Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, o TPAN, que, embora ainda não seja vinculante para os Estados Unidos e o Irã, expressa a consciência global de que qualquer dano a instalações nucleares civis é uma ameaça à humanidade como um todo. Em conclusão, esse ataque estadunidense ao Irã é juridicamente indefensável, além, obviamente, das questões morais envolvidas. A ausência de autorização do Conselho de Segurança, da legítima defesa, de qualquer provocação material por parte do Irã contra os Estados Unidos, colocou essa ação como uma agressão completamente unilateral, num flagrante desrespeito ao sistema multilateral e da segurança coletiva. A comunidade internacional, em especial o Conselho de Segurança da ONU, tem o dever de agir para restaurar a legalidade e coibir a repetição de tais ações, sob pena até de erosão acelerada do direito internacional como instrumento de contenção da barbárie imperial. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.